Às vezes, uma vida realmente dá um filme, o que não é garantia nem de sucesso de público, nem de final feliz. Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo. Eu sou Carlos André Moreira, este é o seu admirável Mundo Livro, e hoje nós vamos aproveitar para falar de um autor que completou centenário e que infelizmente não é tão discutido mais ou tão conhecido do grande público quanto deveria, dada a importância e a qualidade da sua obra ao longo aí do século XX, quando ele esteve em atuação, Josué Guimarães. Mas antes, aquele aviso muito rápido, obrigatório de sempre: se você gosta do que a gente faz, que é dar uma força para o canal continuar crescendo e produzindo semanalmente, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, comente com outras pessoas, assine as nossas notificações, vamos ver se a gente consegue aí chegar aos 1000 assinantes em breve. Muito obrigado, vamos ao vídeo. Josué Guimarães nasceu na cidade gaúcha de São Jerônimo em 1921 e foi um autor que, antes mesmo de começar uma carreira profissional como ficcionista, já havia vivido bastante para duas vidas como um jornalista que acompanhou alguns dos eventos cruciais do século XX e como um homem de intensa ação política. Josué foi vereador em Porto Alegre, foi inclusive o vereador mais votado na eleição de 1951. Ele também foi secretário de gabinete do João Goulart, amigo e aliado político deste, não apenas quando o Jango ocupava a Secretaria de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como também ele foi o chefe da Agência Nacional durante a breve presidência de Jango à frente do Brasil, ali nos anos 60. Como repórter vinculado à empresa Última Hora de Samuel Weiner, ele também foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a cobrir in loco a União Soviética e a China comunista, então fechadíssimas. Ele também foi muito atuante no movimento de resistência da legalidade de 1961, liderado pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, contra uma primeira tentativa de golpe que os militares orquestraram após a renúncia de Jânio Quadros. Com tudo isso, a estreia de Josué Guimarães como um ficcionista se dá relativamente tarde na vida. Ele tem 49 anos quando publica o seu primeiro livro de contos, Os Ladrões, em 1970. Estrear com um livro de contos era uma coisa bastante comum na época. O que não é comum é que logo depois, em 1972, aquele ficcionista estreante, mas já bastante maduro pelas circunstâncias biográficas, apresente um romance de tanta ambição, tanto artística quanto temática, quanto a Ferro e Fogo, Tempo de Solidão, o primeiro volume da sua série sobre a imigração alemã no Rio Grande do Sul. Esse volume foi seguido em 1975 por A Ferro e Fogo, Tempo de Guerra, e há relatos de que ele pretendia fazer um terceiro volume que fecharia essa trilogia, misturando os personagens fictícios com figuras reais, e seria ambientado, tudo indicava que estava se preparando para isso, no centro da Revolta dos Muckers, um movimento messiânico real que ocorreu no Rio Grande do Sul em 1873. Infelizmente, Josué não conseguiu terminar esse livro porque veio a falecer em 1986. Mas quase como se para compensar essa estreia tardia, num breve intervalo de cerca de 16 anos, Josué publicou uma sequência de mais de 20 livros que incluía coletâneas de contos, romances, novelas, livros para crianças. Ele foi um ficcionista formidavelmente produtivo nesses anos de vida em que esteve em atividade, criando aí uma obra na qual se destacam alguns exemplares como Os Tambores Silenciosos, que é uma alegoria do regime militar com toques de realismo mágico numa cidade de interior, foi lançada em 1977, ou como a hilária comédia Dona Anja, publicada em 1978, um romance no qual ele satiriza com muito humor e mordacidade o moralismo do populismo político. Mas é em 1980 que Josué Guimarães traz a público aquele que é considerado seu romance de maior impacto, Camilo Mortágua, uma obra densa, condensada aqui em praticamente 500 páginas, reúne ali tanto uma saga familiar aos moldes do romance tradicional, uma melancólica crônica do declínio da aristocracia rural e mesmo do Brasil como uma sociedade rural entrando no universo da expansão urbana, e também faz um relato bastante vibrante dos primeiros dias do golpe militar de 1964.
A figura central desse romance é o Camilo Mortágua do título. Camilo mora numa pensão em uma região de Porto Alegre que, à época da narrativa, está tomada ali por oficinas mecânicas, lojas de autopeças de segunda mão, pequeno comércio, alguns botequins, pensões muito populares como a que ele vive e mesmo casas de prostituição alinhadas numa rua bastante emblemática desse tipo de, digamos, empreendimento na Porto Alegre do período, a Rua Cabo Rocha, que inclusive devido à má fama que ganhou na cidade como sinônimo de prostituição, teria o seu nome mudado por uma sugestão dos próprios moradores anos depois. Nas primeiras 70 páginas do romance, o que nós acompanhamos é um homem que parece, mais até do que desenraizado, aliado do ambiente que o cerca e da própria realidade à sua volta. Ele é distraído, ele é silencioso, melancólico, ele não parece estar muito ligado em todos os dramas que se desenrolam à sua volta. Desde os dramas mais comezinhos e cotidianos, como as paixões intensas que as pessoas mais jovens à volta dele na pensão se envolvem, como o próprio drama maior de uma Porto Alegre que atabalhoadamente está tentando se adaptar aos primeiros dias desse novo regime ditatorial, que já começou uma série de prisões de dissidentes, subversivos com ligações reais ou imaginárias com o grande inimigo da ditadura no período, o político Leonel Brizola. Camilo parece oscilar o tempo todo entre o presente e o passado, tanto que no meio de uma conversa com alguém na pensão, nos dias do presente da narrativa, ele parece num determinado momento enxergar outra pessoa no lugar daquele seu interlocutor, alguma pessoa do seu passado. Esse passado que, nesses primeiros momentos da narrativa, é apresentado de modo bastante caótico e fragmentário, e o leitor tem ali, nas entrelinhas, um quadro pouco incompleto de quem teria sido Camilo na juventude. Claramente foi alguém que veio de uma família com muitos irmãos, teve um pai autoritário que se assemelha a um aristocrata rural, um caudilho da velha guarda do Rio Grande do Sul, teve provavelmente dinheiro em algum momento, mas não se sabe muito bem quanto, foi casado com uma mulher que fugiu com outro homem, comentam os vizinhos, tem 2 filhos, mas que ele também não parece ter muito contato. É no terceiro dia dessa narrativa que Camilo vai tomar a decisão que desencadeia o truque narrativo que está no centro desse romance. Certa noite ele resolve atravessar a rua e ir até o Cine Castelo, um cinema que de fato existiu ali na Azenha naquele período, para assistir um filme que está passando, um filme que de fato esteve em cartaz na Porto Alegre daquele ano, Cleópatra, a Rainha de César, uma produção francesa protagonizada pela estrela Pascal Petit. A questão é que ao sentar na cadeira do cinema para começar a ver o filme, o que ele começa a acompanhar na tela não é a pretendida história de Cleópatra, e sim cenas da sua própria vida projetadas na tela grande. Num determinado momento ele fica um tanto constrangido de saber se as pessoas em volta de algum modo sabem o que está acontecendo ou se estão vendo a mesma coisa que ele. Até se estabelece mais ou menos a ideia de que ele provavelmente é a única pessoa que está vendo aquele filme no qual ele é o protagonista, e nós o vemos passar aí sim de forma mais ordenada, por praticamente todas as fases de sua biografia. Desde o Camilo criança, vivendo entre 8 irmãos numa casa luxuosa na Independência, em Porto Alegre, casa de um estancieiro com grandes propriedades de terra no interior do Rio Grande do Sul. Ele adulto, tentando de alguma forma modernizar essa herança que ele recebeu de um pai com quem ele muitas vezes se choca e bate cabeça por conta das diferenças de visões e temperamentos. Ele, como um jovem egresso da elite rural proprietária que se entrega às suas paixões carnais, muitas vezes beirando o abuso, quando não ultrapassando a fronteira dele. O seu casamento que está fadado a ser infeliz, os seus 2 filhos, com quem ele tem uma relação de estranhamento por motivos diferentes, até que a narrativa vai se aproximando do presente em que ele, Camilo, está vendo aquele filme. Em Camilo Mortágua, Josué Guimarães apresenta uma perspectiva no Rio Grande do Sul de um tema que já havia sido tratado por vários outros autores ao longo do século XX, abordando outras regiões do país, inclusive. Essa transição do momento em que começa o declínio
da sociedade rural brasileira, daquele Brasil em que a maioria das pessoas vivia no campo, que, portanto, o mandonismo da elite agrária ele era forte de fato, com essa transição para uma cidade, para um Brasil calcado nas cidades, e no qual rola essa mudança de dinâmica de poder. Camilo representa, ele próprio, o declínio dessa aristocracia rural de proprietária absoluta para o final da vida de Camilo, em que ele está vivendo numa pensão popular com os reduzidos recursos que ele tem depois de perder praticamente tudo. Esse tema do declínio do Brasil agrário foi fartamente tratado em vários outros livros por vários outros autores, como Fogo Morto, de José Lins do Rego, ou Lúcio Cardoso, em Crônica da Casa Assassinada, um livro sobre o qual nós já falamos, vai ter um card que vai aparecer aqui. Érico Veríssimo também tratou desse tema em boa parte da sua carreira, inclusive Incidente Antares, do qual também falamos, também vai ter um card. Josué Guimarães tinha, a respeito da sua obra, uma visão eminentemente narrativa. Digamos que esse fosse o conceito que permeava a sua produção. Talvez como herança do seu trabalho como jornalista, Josué Guimarães escrevia numa prosa que não tinha muitos atropelos e que tinha o objetivo de mergulhar o leitor na narrativa a ponto de ele se perder nela. É uma outra abordagem diferente da abordagem experimental, mas que nem por isso exige menos trabalho. Ao mesmo tempo, em consonância talvez com o realismo mágico latino-americano, que era um pouco a tônica durante o período em que ele começou a sua produção literária, Josué Guimarães casava esse relato mais direto e mais nítido com o gosto por algum elemento que rompia no meio da sua narrativa e que era ou fantástico, ou alegórico, ou onírico, mesmo nas narrativas mais realistas a que ele se entregou. Depois do Último Trem, por exemplo, uma história que se passa numa cidade prestes a ser esvaziada e que mostra o conflito entre um homem voltado para sua cidade natal e um tio de intenções perversas, termina com a ideia de que talvez tudo tenha sido uma espécie de delírio onírico, mas ele também não define muito bem isso. Os Tambores Silenciosos termina com um twist sobrenatural que dá novo sentido a muito do que se viu até ali. E, no caso de Camilo, esse elemento do cinema que projeta a própria vida do personagem é o que dá o toque estruturante, ao mesmo tempo fantástico e imaginativo, num romance que tem uma intenção absolutamente realista de recorte temporal de uma determinada fase da história. O toque esperto da narrativa se projetar para ele na tela é que, vendo sua vida no cinema, muitas vezes ele percebe que aquelas imagens estão em choque, em conflito, com a imagem que ele próprio havia construído na memória de muitos dos seus fracassos e tragédias. Caminho Mortágua também é uma história que, apesar desse título, ela sabe avançar além desse personagem, criando uma ampla e multifacetada galeria de personagens coadjuvantes bastante pitorescos e bastante interessantes. Desde o pai, aquela figura, às vezes uma esfinge, às vezes autoritária, que ele acompanha na juventude e na infância. Alguns dos irmãos de Camilo têm participações muito interessantes ao longo da história. Algumas das pessoas que ele conhece no presente, como a própria inconveniente dona da pensão em que ele mora, Dona Consuelo, ou mesmo o triângulo amoroso vivido ali entre três personagens que gravitam à volta dele, são elementos e passagens muito cativantes para quem está lendo, ao mesmo tempo em que criam uma ideia de um universo um pouco mais rico e um pouco mais bem habitado desse romance que é monumental. O Camilo Mortágua é um romance bastante significativo de uma determinada época da literatura brasileira e ele permanece relevante até hoje em vários outros aspectos. Muitas das passagens nas quais Camilo aborda tanto os regimes autoritários da história do Brasil, quanto outros momentos como a própria epidemia de gripe espanhola em 1918, inadvertidamente ecoam muito do que nós vemos e vivemos hoje. E não é apenas o fato de que isso é um dos elementos que devem levar a pessoa a ler esse livro. Não, esse livro ele deve ser lido porque é uma narrativa extremamente cativante de um escritor que durante um breve período de atividade realizou um projeto de retratar e de narrar o Brasil que ele viu e viveu de uma forma ao mesmo tempo realista e extremamente imaginativa, num casamento que na maioria das vezes deu muito certo.
Gente, muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Este é o seu Admirável Mundo Livro, chegando aí a mais um ano. Muito obrigado por todo mundo que nos acompanhou até agora. Obrigado pela atenção e pela gentileza de quem deixa um comentário. Eu sempre respondo, continuem se manifestando, deixem as suas sugestões. Se gostaram do nosso trabalho, dá um jeito aí de dar uma circulada na informação, compartilhe, assine se você ainda não é um assinante. Vamos continuar falando de livros. Muito obrigado, um feliz 2022 para vocês aí, boas leituras!